louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, ouve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Amém. Essa semana nós temos orado a cada dia por um grupo de pessoas que compõem a nossa família. A gente já orou pelos filhos, pelos casais de namorados. E hoje nós vamos orar pelos idosos, pelos
avós, pelos avós. E é engraçado que caiu justamente hoje para eu orar por isso, porque eu tenho minha avó, tenho só uma avó por parte de mãe, e ela está muito doente já faz uns 8 anos, ela é bem forte. Ela tem um câncer já há 8 anos. Impressionante. E ela não faz tratamento nenhum, mas ela sente dores, ela só toma remédio para as dores, porque ela não tem mais cura, né? E ela já tem quase 90 anos, está bem velhinha. E a gente ora por ela sempre lá em casa, e acho que essa oração vai ser especial para todos os avós e vovós, para minha avó também. Beleza? Vamos orar de joelhos? Obrigado, Senhor, por estarmos aqui hoje. Obrigado por essa semana. Obrigado pelas bênçãos que estamos colhendo aqui, Senhor. Pelas palavras que temos ouvido, pelo Teu Espírito Santo que vem falando no nosso coração durante toda essa semana. Cada dia, Senhor, dessa semana temos orado por um grupo especial de pessoas da nossa família, e hoje queremos orar por esse grupo tão especial que são os idosos, nossos avós, aqueles que são avós, que são avós. O Senhor sabe das dificuldades, o Senhor sabe que muitas vezes nós mesmos, filhos e netos, às vezes não damos a eles o devido respeito que eles merecem. Perdoa-nos, Senhor, por isso, mas abençoa esse grupo de pessoas, abençoa que eles possam ter a sabedoria, que eles possam estar próximos de Ti, que eles possam ser respeitados por nós e que eles possam ser abençoados por Ti. Que a Tua mão esteja guiando a vida dessas pessoas, Senhor, que elas possam olhar para Ti e encontrar conforto no Seu amor e na certeza da Sua salvação. Fica com cada um aqui presente, com o pastor que vai falar agora. Te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Um feliz sábado para todos vocês. Já estamos nas horas sagradas da semana, do 7º dia da semana que se finda. Uma alegria rever vocês. Pessoal que está em casa nos assistindo, um feliz sábado, que as bênçãos de Deus recaiam sobre todo o povo de Deus, tá certo? Família, uma ideia divina. Hoje eu quero conversar um pouquinho sério com vocês, como se os outros dias não fossem sérios. Foram sim, mas hoje um assunto melindroso, amores proibidos, ou, para aliviar um pouquinho, amores ilícitos. Eu divido o meu ministério e da minha esposa, psicóloga, em 2 metades iguais, coincidentemente. Uma metade de 20 anos trabalhando em igrejas, pequenas, grandes, médias, e mais 20 anos trabalhando com pastores. Todos os níveis da igreja tem um pastor que se chama secretário ministerial. Ele cuida da família pastoral, visita, acompanha, orienta nas igrejas. E eu tive a chance de fazer esse trabalho que eu gosto durante 20 anos, depois de acumular 20 anos de experiência com as igrejas. Foram 40 anos muito abençoados. E um dos grandes problemas na família pastoral, na família da liderança da igreja, da família cristã, são os amores que atraem, que seduzem, mas que são ilícitos. E hoje, com a internet, mais fácil ainda. As pessoas se escondem atrás de uma máquina e fazem as suas propostas, criam os seus relacionamentos.
E para a gente analisar isso aí, eu escolhi uma história da Bíblia, que a gente conhece desde criança, mas, volto a dizer, como todas as histórias da noite, a gente procurou enriquecer um pouquinho, trazendo detalhes para os irmãos. Essa é uma das grandes obrigações do pastor. O pastor tem que ser um profissional da palavra, e ele tem que trazer coisa diferente, senão não compensa ter um pastor, né? E é isso que eu procuro fazer com os irmãos nessa semana. Procurei. Abra sua Bíblia, por favor. Capítulo 16 do livro de Juízes. Juízes, capítulo 16. Você conhece essa história. Eu quero destacar o versículo 4. Mas, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta, que a gente vai voltar ao texto várias vezes. Juízes capítulo 16, versículo 4, diz assim: e depois disso, aconteceu que Sansão amou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Está aí, a história que todos nós conhecemos. Aqui tem uma frase para a gente refletir. Ele amou uma mulher. Essa é uma grande afirmação. Quantas revoluções já aconteceram por essa experiência? Vamos dar uma olhadinha na história. A Guerra de Troia, pronto. Aquela famosa guerra durou 10 anos. Aqueus contra os troianos. É o argumento da Ilíada de Homero. Os protagonistas, Príamo, Paris, Heitor. Por que começou essa guerra? Porque a Helena foi raptada. Porque um príncipe de Troia entendeu que amava a Helena. Aí vem o cavalo de Troia, aquela história toda. Começou com o rapto de Helena. Querem ver uma outra encrenca por causa disso? O rapto das Sabinas. Os romanos precisavam de mulheres nessa época para aumentar a população do império. E eles foram e raptaram na cidade vizinha o que ficou conhecido como o rapto das Sabinas, para que Roma fosse povoada. Eu tive o privilégio de visitar Pompeia, as ruínas de Pompeia. A cidade de Pompeia foi destruída, Herculano e Pompeia foram destruídas pela erupção do Vesúvio no ano 79. E lá estão, a arqueologia tem descoberto barbaridades naquelas ruínas. Uma cidade perdida em prosperidade, ócio, luxo e imoralidade. Ele amou uma mulher, diz esse versículo. Nós podemos dizer isso do homem no qual o amor é como a brisa da primavera em seu coração. É claro, não é? Um amor da adolescência, da juventude, é uma coisa extraordinária. Através dessa experiência do amor genuíno, da família, do estabelecimento do casamento, o amor é como semente de uma nova vida, mas às vezes o efeito é contrário. Às vezes esse amor se transforma em ódio e o casal passa a viver um drama. Por quê? Porque se o amor de uma boa mulher traz alegria e realização para o homem, o amor de uma mulher má lhe traz todo tipo de desgraça. Um amor pode ser o deleitoso portão para o céu, mas pode ser também
uma porta aberta para o inferno. E foi por essa porta para o inferno que o Sansão entrou, quando se apaixonou por Dalila. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, queridos casais, jovens e adultos. Quem foi a Dalila que o Sansão amou? Você já parou para pensar? Por acaso o Sansão demonstrou o mínimo de inteligência e juízo que deveria ter desde o início, para que esse amor não fosse tão desastroso? Sabem, queridos, há certo tipo de homens extraordinários, inteligentes, capazes, mas são completos tolos em se tratando do relacionamento com o sexo oposto. Sansão era inteligente, acima dos seus pares da sua idade na sua época, mas em assunto de relacionamento, com todo respeito à sua força, foi um idiota. Esse amor, Sansão e Dalila, anunciava um desastre. Sabe por quê? Pelas seguintes razões. Primeiro, Dalila era diferente de Sansão, tanto em raça quanto em religião. Ambos os fatores, etnia e ideologia religiosa, criam barreiras difíceis de serem transpostas. Eu não quero dizer que essas barreiras sejam intransponíveis, mas qualquer homem ou mulher que ame alguém de raça ou religião diferentes está correndo um grande risco. É por isso que a Bíblia e a nossa igreja pede que você não se prenda a um jugo desigual. Quando o amor se consolida em casamento, meus queridos, é de suma importância que os cônjuges sejam da mesma raça e da mesma religião. Principalmente quando chegam os filhos. Eles, os dois, têm que ter um passado e uma fé comuns. Sansão tinha uma maneira estranha de se apaixonar por mulheres que eram não só de outra raça, mas de uma raça inimiga a dele, os filisteus, que dominavam a sua pátria naquele instante. E os prejuízos foram enormes. Dalila era uma mulher duramente egoísta e corrupta. Talvez apenas um pouco melhor que uma mulher da rua. Ela deveria ter tido, e sem dúvida foi, uma mulher de grande beleza. E entendia muito da arte da sedução, mas moralmente era impura, desonesta. É claro que com uma mulher assim, Sansão queria apenas um programa, uma diversão, e voltaria logo ao caminho certo, mas não foi assim. Não foi assim. Ele cometeu o trágico erro de se apaixonar por Dalila. E logo, ao invés dele brincar com ela, foi a Dalila que começou a brincar com ele. Não apenas Dalila era uma mulher de caráter duvidoso, mas nela nós vemos o pior tipo de feminilidade. Sabe qual é? O que ela foi como jovem é impossível dizer. Possivelmente foi alguém que amou muito, mas não corretamente. A sua sensualidade era uma questão de luxúria e um desejo de viver corruptamente em todos os sentidos. Eu estou falando da Dalila. Para isso ela deve ter tido dinheiro, gostava de dinheiro.
devia ter esse dinheiro independente de quanto custasse. Ela era o tipo de mulher que não cedia por fraqueza, mas alguém que estava egoisticamente jogando com amor para tirar lucro disso. Ela pertencia à ordem dos eternos interesseiros. Então, enquanto fingia ser dedicada ao seu namorado Sansão, estava disposta a vendê-lo por um preço. E aqui está o pior tipo de feminilidade. Pessoas, mulheres que usam os seus encantos para enganar e trair. Isso foi Dalila. E Sansão, quem foi? Ao dizer essas coisas sobre Dalila, eu não estou justificando Sansão, não. Se Dalila era uma pessoa sem caráter, interesseira, que estava disposta a fazer tudo por dinheiro, Sansão continua sem desculpa. Dalila não teve chance de ser outro tipo de pessoa. O ambiente, o seu povo, as suas cidades, a sua família, a conduziram a isso. Ela era assim. Não teve chance, não teve uma igreja, não teve uma educação. O Sansão tem mais que ser condenado do que ela, porque Sansão teve chances. Sansão teve um berço diferente. Em todos os efeitos, Dalila não teve a oportunidade de ser outra pessoa. Mas, meus queridos, Sansão nasceu num lar abençoado por uma fé religiosa. Se você ler o texto aí com calma, faça isso depois em casa, você vai ver que o anjo do Senhor, essa é a expressão do texto, apareceu para a futura mãe de Sansão e disse que uma mulher estéril, mais uma vez, um problema sério dos tempos antigos, e o anjo do Senhor disse que ela seria a mãe, iria ter um filho, e a mulher ficou fora de si, foi dizer ao marido, e o marido, mas como é que pode? Como é que isso vai acontecer? Será que esse homem, esse varão vai voltar para a gente encontrar? Eu quero saber como é que nós vamos criar esse menino. E o anjo voltou, vocês sabem da história. O anjo voltou, encontrou a mulher de novo, a mulher saiu maluquinha, chamou o marido, aí os dois tiveram um diálogo com o anjo, e o anjo os orientou como educar essa criança. Uma preocupação de todos nós, pais, todos nós que temos uma família a zelar. Mas dê uma olhadinha aí no versículo 13, no capítulo 13, desculpa, voltem aí 2, 3 páginas e leia comigo o capítulo 13 de Juízes, verso 5. Porque eis que tu conceberás, o anjo falando à mulher, e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Queridos, um predestinado, diríamos nós hoje. O anjo disse, esse menino vai ser separado. Nazireu é aqueles que faziam votos de servir a Deus, de servir ao povo, de assumirem uma missão especial. E o anjo já anunciou, Sansão vai ser assim. Ah, meus queridos, ele nasceu nesse lar abençoado. O seu nascimento foi resposta a incessantes orações. Agora, nascer dessa forma é um privilégio. Ter um berço cristão e pais preocupados na formação cristã religiosa dos filhos é um privilégio. Sansão não foi tudo que poderia ter sido, mas não por causa dos seus pais. E agora eu volto a dizer o que eu já disse em algum momento aí da semana.
Existem muitos pais levando um drama mental, emocional, porque os seus filhos lá pelos 25 anos abandonaram tudo e foram embora da igreja, do lar. Não crie um drama de consciência dessa forma. A gente tem que pedir a Deus para superar isso, porque o que aconteceu com Sansão, meus queridos, não foi culpa dos pais. Eles fizeram tudo sob a orientação divina. As promessas de dedicação feitas pelos pais foram aceitas nos primeiros anos de Sansão. A Bíblia nos diz que ele foi um nazireu, vocês leram aí, nós lemos, dedicado a Deus desde seu nascimento. E outra coisa, Deus deu um talento especialíssimo para o Sansão, força física. O contexto do momento precisava um rapaz assim. Esse pessoal aí, olha, como é que eu vou dizer, o incrível Hulk, o Schwarzenegger, isso aí, olha, era fichinha para o Sansão, tá certo? E o Sansão tinha esse talento. E onde residia a sua força? Qualquer criança responde nos seus cabelos. Isso não é totalmente correto. A força de Sansão nasceu da promessa de dedicação. Enquanto ele estivesse ligado a Deus, cabelos compridos, seria um símbolo da sua dedicação, e ele teria força. Sendo então dedicado a Deus, Sansão era um homem então de força incomum. A força física era enorme, e era o dom, o talento necessário para o momento. Hoje, nós precisamos de força moral, tá certo? Não precisa de força física, não. Força moral. Nós somos testemunhas de Deus e morada do Espírito Santo, como Sansão foi. À medida que nos damos a Deus, Ele se dá a nós. Sansão recebe o presente da coragem, do poder físico. Ele fazia coisas impossíveis pela causa de Deus. Por anos, Sansão usou os seus poderes para o serviço de Deus e de seu povo. Por anos, protegeu o seu povo. Deus o usava de maneira maravilhosa. Ele não foi um exemplo de herói, mas não vamos julgá-lo à luz dos padrões modernos. A sua história está relatada num dos livros mais antigos da história do Velho Testamento, que é o livro de Juízes. Mas, a despeito das faltas de Sansão, ele era um homem muito popular, um moço que era querido pelo seu povo, não é? E o texto diz aí que ele começaria a livrar Israel, que estava debaixo do tacão dos filisteus há muitos anos. E apesar das faltas de Sansão, ele era a esperança da igreja, do seu povo, naqueles dias escuros. Ele deu grandes passos na libertação de seu povo, falhou em prosseguir, mas começou a libertar Israel. Sabe, queridos, o nome de Sansão está lá no hall da fama. O hall da fama de Hebreus capítulo 11, no verso 32, daquela lista que Paulo faz dos heróis da fé, no verso 32, aparece o nome de Sansão. Agora eu vou dizer uma coisa, hein? Sendo dono de tantas qualidades, Sansão tinha alguns defeitos fatais, defeitos seríssimos. Mesmo fazendo um voto de consagração a Deus, esse voto não foi cumprido totalmente. Nisso, ele está muito próximo de nós. Vocês lembram quando fizemos um voto no batismo? Vocês se lembram quando fizemos um voto no dia do casamento? Quantas vezes a gente quebra? Quantas vezes a gente não está à altura desse comprometimento? Sabe, o Sansão foi assim. Sabem, queridos, ele
era tão forte que ao longo dos 20 anos do seu ministério, do seu serviço ao povo de Deus, ele foi desenvolvendo uma confiança própria, não é? Ninguém pode comigo, eu derrotei 800 aqui, eu peguei uma queixada de jumento e mandei ver e derrubei um exército. Sabe, queridos, essa segurança em si mesmo começou a trazer prejuízos e prenunciava as falhas. Agora, Sansão tinha um humor maravilhoso, viu? É impressionante quando a gente lê e estuda a vida desse moço. Ele tinha, sabe, o nome dele significa brilhante. Ele começa por aí. Sansão na língua hebraica, brilhante, inteligente. Na festa de um casamento lá anterior que ele teve, que ele matou um leão, lembra disso? Eu não vou ler o texto porque vocês conhecem a história. Ele matou um leão, daqui a pouco aparece mel, depois de alguns dias, lá na carcaça do leão. E o Sansão já cria um enigma: do comedor saiu comida. E ninguém descobria a resposta. Aí vem a esposa e ele se entrega. E quando ele resolveu queimar as searas dos filisteus, devia pegar uma tocha e sair queimando. Não, primeiro ele pegou 300 raposas. Pode isso? 300 raposas, amarrou uma com a outra, tocou fogo e soltou as raposas pela seara dos filisteus. Ele deve ter rido muito desse lance, né? Aquelas searas pegando fogo e as raposinhas desesperadas. Esse era o humor de Sansão. Esse método nos mostra o seu amor ao riso. Meus irmãos, rir é bom demais, não é? Coisa triste é um cristão sem humor, sempre ranzinza. Sansão sabia rir. É bom ter um senso de humor, mas ele não sabia não. Ele nunca aprendeu quando e por que rir. Às vezes ele ria das coisas erradas, e na hora errada, no momento errado. E esse foi o seu maior deslize moral. Aí você vai perguntar, mas por que isso? Ocorreu tragicamente e em muitas direções, viu? Observe os efeitos. Depois de trabalhar por Israel 20 anos, como eu falei, ele resolveu tirar férias. Coisa maravilhosa é férias, né? Final do ano, todo mundo cansado, estressado, vamos tirar férias. Só que o Sansão, em vez de ir para um acampamento adventista, ficar com seus amigos, ele foi para a cidade dos inimigos. Ele foi para Gaza, para se divertir lá com os filisteus, seus inimigos. E lá ele escolheu uma mulher terrível, maldosa, que é a tal da Dalila. Sabe, queridos, é uma desgraça quando os cristãos se envolvem com os pecadores do mundanos para se divertirem. Carnaval dos ímpios é para eles. É uma infelicidade quando, sendo alimentados pelo maná do céu, nós queremos voltar às panelas do Egito. Não dá certo. Para se divertir, Sansão foi lá e escolheu aquela moça. Mas enquanto ela fingia se apaixonar por Sansão, ele se apaixonava por ela de verdade. Foi aí que Dalila viu a sua grande chance. Havia um enorme prêmio pela cabeça de Sansão. Um preço, porque ele era o pior inimigo dos filisteus. E Dalila planejou ganhar o prêmio, a propina, pela captura do Sansão. Dê uma olhadinha no verso 5 aí. Capítulo 16,
versículo 5. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorear-nos dele e amarrá-lo, para que assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Oh, meus irmãos, olha aqui a propina, olha aqui a corrupção, hein? Isso é coisa antiga, né? Eram 5 maiores príncipes filisteus, 5 das grandes cidades filisteias, como Asdod, Asquelon, Gaza, Ecrom, cada um 1.100. Eu andei fazendo uma pesquisa, esses 5 príncipes, cada um daria então 1.100, são 5.500 peças de prata. Isso equivalia, quando José foi vendido, vocês lembram? Por 30 moedas, essa propina aí para Dalila valeria 275 Josés, 275 escravos ao preço da venda de José, um pouco antes da época de Sansão. E aí aquela moça, para ganhar isso agora, eu tenho que dar um jeito nesse rapaz aqui, não foi? E aí começou, eu vou resumir, a Dalila com todo jeitinho, com a sua beleza, a sua habilidade sedutora, chegou para Sansão. Como é que você, querido, pode ser dominado quando alguém o atacar? Sabe? Eu quero dizer o seguinte: como é que você pode ser subjugado pelos seus inimigos? Qualquer um iria desconfiar dessa pergunta, menos Sansão. Aqui a sua negligência se tornou evidente. Ele não percebeu que a moça queria a sua derrota e entregá-lo. E aqui vemos um pouco da sua autoconfiança, autossuficiência, que o ajudou a cair. Ao invés de se virar e fugir com espanto, o Sansão deu risada. Riu, brincou e mentiu para Dalila. Ele disse assim, com um brilho nos olhos e com uma gargalhada alta, ele falou assim: quer saber como eu perco a minha força? É só me amarrar com vime, cordas de vime. Então Dalila fez ele dormir e amarrou, do jeito que ele falou. E daqui a pouco gritou: Sansão, os filisteus. Sansão acordou e pá. Aquilo foi nada, como estopa queimando. Mas a brincadeira continuou. Para Sansão foi só uma brincadeirinha. E Dalila não desistia. E ela insistia, queria recompensa, conhecia da arte da sedução. Se você me amasse, como você diz, você se abriria para mim. Entre verdadeiros amantes não deve haver segredos. De novo ele riu e disse que deveria ser amarrado não com vime, mas com cordas novas, que nunca foram usadas. Aconteceu a mesma coisa. Os filisteus, Sansão, pá, defendeu-se, espantou todo mundo. Na terceira vez, ele chegou bem perto e disse assim: se você fizer 7 tranças dos meus cabelos, então eu serei como qualquer homem, e amarrar numa máquina de fiar. Querido, Sansão não caiu de uma vez só, viu? Ninguém cai. Assim como nós subimos, em qualquer sentido, degrau por degrau,
a gente cai também, descendo degrau por degrau. Mais e mais Sansão se divertiu até cansar, até não aguentar mais, porque nenhuma piada é engraçada para sempre. E vocês já observaram, queridos maridos, namorados, como uma mulher que começa a falar, precisa trocar a lâmpada, vai lá e troca logo, porque ela fala isso 200 vezes por dia. É melhor fazer logo, não é? Porque ela tem persistência, e o Sansão não aguentou isso. Em vez de fugir, ficou lá escutando essa insistência, sabe? Aí ele falou um dia, ele falou assim: olha, eu fiz um voto de Nazireu. Nazireu? O que é isso? Não, Nazireu lá na minha religião é uma pessoa que se dedica totalmente a Deus e faz a sua vontade, o seu serviço, e os meus cabelos longos são um símbolo disso, dessa minha força e da minha dedicação. Se você cortar meu cabelo, acabou, eu serei como qualquer outro. Aí Dalila descobriu, aqui, finalmente cheguei na verdade, é isso, agora ele se abriu. E aí fez dormir. Sansão, os filisteus. O que tem? Eu já me livrei várias vezes, mais uma, e está legal. Só que agora, meus irmãos, ele foi sozinho, né? Porque ele brincou demais com a sua missão e com o seu Deus, porque ele achou que era um Superman, e Deus o abandonou. Porque ele tinha deixado a Deus, foi deixado por Deus. Então os filisteus chegaram, o prenderam, o acorrentaram. Queridos, o que essa mulher fez com Sansão? Vou fazer a pergunta de um jeito melhor. O que Sansão, sob a influência dela, fez a si mesmo? O que nós fazemos a nós mesmos quando buscamos relacionamentos ilícitos? Através dessa queda trágica, em primeiro lugar, Sansão perdeu a força. Enquanto permanecia leal a Deus, ele tinha uma força física que só podia se explicar em termos divinos. Mas quando rompeu com a fonte do seu poder, ele também rompeu com a sua força. Ele foi enfrentar os inimigos como sempre fez, mas dessa vez foi sozinho. E sozinho, presa fácil. Eu quero dizer aos meus queridos irmãos, não lute sozinho, não dá para encarar. A luta é muito severa, é muito forte para encararmos sozinho. O mesmo é verdade hoje, viu? Quando a gente dá espaço ao pecado, perdemos a força moral. Perdemos a força moral. E quando deixamos a Deus, Deus nos deixa. Quando perdemos uma luta é porque lutamos sozinhos. Através dessa experiência, segunda coisa, através dessa experiência, Sansão perdeu a visão. Vazaram os seus olhos. Sabe? Não há nada que segue mais do que a perda da fé em Deus. Perdeu a fé em Deus, ficou cego. Não enxerga mais nada. Não queira ver o que se faz sem Deus, meu querido. Não queira ver o que se vê sem Deus. Sem Deus, nossa fé morre. Nossa visão é cegada para a luz de nossos dias. Não há nada mais mortal para a fé que a falha em vivermos da maneira que sabemos ser a errada. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus.
Quem não é puro não enxerga, não vê. Para aqueles que renunciam a essa pureza, Deus se torna mais vago do que sombras de sonhos. Sabe, meus queridos, deslealdade ao que você conhece, deslealdade ao amor de Deus é a forma mais trágica de sermos cegados. Deslealdade ao seu compromisso matrimonial é a forma mais triste de não enxergar que estamos palmilhando um caminho errado. Através dessa experiência, Sansão, o conquistador, se tornou escravo. O conquistador, o que vencia exércitos com os punhos, se tornou um escravo. O texto bíblico diz que eles o prenderam em correntes e o puseram para trabalhar na prisão, rodando uma pedra de moinho. Que tragédia, hein? O nazireu, o que recebeu antes do nascimento uma missão extraordinária, nasceu com uma grande missão em suas mãos, foi mandado por Deus para ser o libertador do seu povo, teve um bom começo, mas agora um prisioneiro. Ele perdeu sua força, perdeu sua visão, perdeu sua liberdade e perdeu a mulher também, que ele achava que era uma beleza, um amor. E a mulher encheu-se do dinheiro, da propina, e deu um adeus para Sansão e que se dane. Mas, queridos, não vamos olhar o Sansão com os olhos de condenação, de juízo. É difícil dizer, viu? Eu nunca vou fazer isso. Não fale isso, porque a nossa autossuficiência é prenúncio da queda, pode ser. Talvez a nossa fraqueza não seja a de Sansão, mas nós temos outros tipos de pontos fracos, de pecado no qual Sansão entrou. Talvez não seja esse o pecado que nos faça ficar fracos, mas há outros tão perigosos quanto os de Sansão. Pecados que nunca permitem ao cristão crescer verdadeiramente. Mas alguns de nós fazemos escolhas pelos caminhos de Sansão. Por isso, em nome de Jesus, eu coloco diante de vocês nessa noite, essa conversa, esse diálogo. Eu tenho aqui uma frase violenta de Rudyard Kipling. Rudyard Kipling é foi um poeta inglês. Eu já quase me apanhei por causa dessa frase, mas eu vou dizer, é dele, não é minha. Quando a fatalidade quer um homem, manda uma mulher atrás dele. Quando a fatalidade quer um homem, manda uma mulher após ele. É claro que uma mulher tipo Dalila. Mas, queridos, não posso terminar dessa forma, porque a história de Sansão não termina totalmente numa tragédia. Mesmo acontecendo dessa forma triste, essa história teve um maravilhoso perdão de Deus. E aí é que está onde nós devemos nos apegar. O perdão de Deus, sempre disponível quando a pessoa se abre e se entrega. Sabem, queridos, na prisão, nós lemos no texto que o cabelo de Sansão voltou a crescer. E cabelo para crescer leva tempo. E pouco a pouco o derrotado voltou à sua velha fé. Enquanto o cabelo crescia, as suas ideias também cresciam. Que bobagem que eu fiz ao longo desses anos, confiar em mim mesmo. Estou aqui na pior. E as reflexões vieram, e o Espírito de Deus com ele, e o cabelo crescendo. Pouco a pouco,
lá naquele calabouço, ele se voltou para Deus. E houve assim a possibilidade de Deus se voltar para ele. Os filisteus não sabiam nada de perdão. Os inimigos de Sansão não contavam com essa possibilidade. Eles não tinham a religião que entendia sobre perdão, restauração. Mas por fim, meus queridos, esse moço que havia sido um tolo, voltou a receber o poder que havia conhecido antes. Ah, que beleza, hein? Numa noite, acontecia uma grande festa no templo de Dagon, o principal deus do panteão filisteu. Uma festa oferecida pelos príncipes dos filisteus. Eu imagino que Dalila estava lá, nas arquibancadas daquele prédio enorme, e alguém teve a ideia, lá no clímax do divertimento, já tocados pela bebida, vamos trazer o Sansão, nosso prisioneiro, vamos nos divertir com ele. E o Sansão cego, humilhado, estava ali como um palhaço de circo, o Filho de Deus, sendo zombado, humilhado, e depois de algum tempo, o Sansão, diz o texto bíblico, pediu para o garoto que o conduzia, que o levasse junto aos pilares que suportavam aquele prédio enorme em Gaza. Ele já havia visto aquele prédio antes de ser cego, andava por lá, junto com os inimigos, namorando, passeando, tirando férias. O garoto atendeu o pedido de Sansão, e ele se agarrou às duas colunas que sustentavam a estrutura do prédio e orou a Deus, pedindo força outra vez. E a força de Deus retornou a ele poderosamente. Houve barulho, estrondos, gritos e então silêncio. Sansão também estava morto com os seus inimigos. E o texto do versículo 30 diz que os mortos que ele matou ao morrer foram mais dos que matou em vida. Queridos, não é uma história cristã, né? A Bíblia é maravilhosa, ela tem de tudo. Essas novelas da Globo aí, ó, aqui é muito mais bonito. É um texto com lições, com moral. Não é uma história cristã, é verdade. Exceto por um detalhe. Sansão se tornou um tipo de Cristo. Você sabia disso? Porque ele se dirigiu ao lugar onde ia se sacrificar. Ele sabia e pediu para ir às colunas, para se tornar um tipo de Cristo, para se entregar a seu povo, para continuar a libertação de seu povo. Aqui nós fechamos a cortina sobre esse homem que falhou tragicamente, mas que foi salvo pelo amor e pelo perdão de Deus. A sua história fala a nós hoje. Eu li uma historinha uma vez que me deixou muito impressionado. No tempo da Idade Média, quando as perseguições eram comuns, quando acontecia no tribunal uma condenação, aquele réu que era condenado de morte, que tinha a pena capital sobre si, ia para a cela mais confortável do que os outros. Os outros foram libertados ou tinham uma prisão temporária, mas o que era condenado à morte, a sentença capital, ia para uma cela relativamente confortável, espaçosa, muito mais do que os outros.
E ele ficava lá sem entender. Mas como é que pode? Eu vou morrer daqui uns dias. E por que me colocaram nessa cela? Só que daqui a pouco ele percebia, para seu desespero, que o espaço útil da cela estava diminuindo. E ele descobria, horrorizado, que as paredes eram móveis. E as paredes vinham apertando, fechando o espaço. Fechando, vagarosamente. E ele agarrava-se na parede, mas não tinha jeito. Aquele peso enorme, impulsionado por máquinas externas, iam fechando as paredes, fechando, até que o prisioneiro morria espremido, esmagado entre as paredes. Essa história nos lembra a estratégia de Satanás. Ele nos cerceia, ele nos cerca, e ele diminui nosso espaço de ação, em nossa conduta, em nossa dedicação, e vai nos apertando na tentativa de nos esmagar. Vamos entender que força moral, força emocional, força espiritual, só com a ligação a Deus. Que Ele nos abençoe. Amém. Para terminarmos o nosso culto, vamos ficar de pé, cantarmos Corpo e Família. Recebi um novo coração do Pai, Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Como fruto desse novo coração, Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão.
Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, a Ti a nossa gratidão pelos ensinamentos preciosos da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fortes em Deus. Sustenta as nossas famílias, o Teu povo, Senhor, os nossos filhos, nossos pais, mães e avós. Que a família da Igreja Central de Niterói seja uma família sustentada pelo Teu poder. Uma família forte e poderosa para o testemunho vivo da Tua salvação. Obrigado, Senhor, por esse sábado, mais um em nossa vida. Despede-nos com a Tua paz e traze-nos novamente ao Teu templo para concluirmos essa semana sob Teus cuidados. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amanhã é de manhã, né? Não é à noite mais. Lembre-se disso, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite.